Vê só, aconteceu uma coisa meio chata nessa aula, que foi o seguinte: eu estava gravando aí com vocês, fazendo a revisão, e do nada eu percebi que a gravação não salvou. Não sei o porquê. E aí eu estou regravando isso aqui para não deixar vocês sem vídeo e é isso aí, né? Até porque eu quero ter as aulas organizadas. Tem a parte um, vai ter a parte 2. Eu estou bem furioso aqui, estou puto também, mas paciência. Eu vou aproveitar e explicar aquilo que eu não consegui explicar na aula que eu estava dando ao vivo para vocês, que era o gráfico de interpretação de, de energia potencial, né? Com cinética. Mas vamos lá. Vou pegar aqui meu marca-texto e vou só ir grifando o que é que eu tenho que falar aqui, né? Os exercícios já estão resolvidos, eu vou só ir acompanhando aqui com a caneta. Aí vai ficar show. Vamos pegar aqui. Ó, para essa prova eu trouxe os assuntos, né, que a gente viu, que é de movimento circular e a parte de arrasto, que eu não consegui revisar na aula anterior, porque era muito assunto, então eu trouxe para cá, junto com o trabalho de potência, que já é mais tranquilinho. Vamos lá, do movimento circular, a gente tem aqui essa situação, que é a seguinte: você tem uma partícula aqui, vou trocar para vermelho aqui, para ficar bem chamativo. Você tem aqui uma partícula que ela vai realizar uma trajetória circular, né, com um dado raio R aqui nesse círculo. Ele vai ter aqui sua velocidade tangencial, isso aqui é o vetor velocidade tangencial, ou seja, tangente à curva. É como se fosse a velocidade que ele está desenvolvendo naquele ponto, né? Se ele parasse de se mover em trajetória circular, ele iria nessa reta aqui, ó, nessa velocidade tangencial. Temos aqui a força centrípeta e sua aceleração, que apontam sempre para o centro da curva. Então, portanto, a força centrípeta é isso aqui. Pela segunda lei de Newton, é massa do sistema, que só tem essa partícula aqui, vezes a aceleração do sistema, né, que é a aceleração centrípeta. E essa força, portanto, aponta para o centro. A aceleração centrípeta tem valor v quadrado sobre r. A gente substitui aqui. Né? V quadrado é a velocidade tangencial que ela apresenta. E r é o raio da curva. Nós temos também, no movimento circular, a velocidade angular ômega, né? Que a velocidade tangencial, ela acompanha, ó, é sempre tangente à trajetória do corpo. A velocidade angular, ela significa a velocidade em que eu faço a varredura de um certo setor circular, certo? Eu faço esse deslocamento em ângulo, de um ponto até outro aqui, ó, interligando. Só se necessitar, né, tem aqui a relação que a velocidade linear, a velocidade tangencial, é ômega vezes o raio, e o ômega por si só é 2πr em radianos vezes t. T é o período para se dar uma volta completa. Temos aqui apresentada a fórmula de energia, né, que você já conhece. Energia cinética é 1 meio de mv quadrado. Ela é uma energia que está relacionada à velocidade instantânea da partícula naquele instante, né, naquela situação. Energia potencial gravitacional está relacionado à altura, né, que um corpo ele apresenta. Ou seja, é uma energia. Essa aqui é uma energia que está vinculada à configuração do sistema, certo? Assim como a energia potencial elástica. Ela está vinculada ao quanto que você deixou uma mola comprimida ou um material elástico comprimido, né? Na qual ele tem a tendência de voltar à sua posição inicial. Seja você esticando e ele voltando, ou seja você comprimindo e ele tentando expulsar, né, essa compressão. E temos aqui uma das leis fundamentais do universo, que é uma das leis da conservação. Temos a lei da conservação, a segunda lei da termodinâmica da entropia, e deixe-me lembrar qual mais. São basicamente essas duas leis que fundamentam o universo. Então aqui diz o seguinte: o somatório de energia de antes tem que ser igual a depois, ou seja, a diferença entre essas duas energias é zero. Portanto, nada de energia consigo adicionar ao sistema, nem destruir espontaneamente. Né? O universo é um sistema fechado que toda energia que eu precisar nele, eu vou utilizar. Tudo que eu utilizar no começo pode se converter em energia no final. Então, portanto, energia cinética do começo, potencial gravitacional do começo, elástica do começo vai ser, se tiver, né, cinética no final, potencial no final, elástica no final.
Aqui a gente tem o trabalho. O trabalho, eu costumo representar pela letra grega tal. Você pode representar por W de work, sem problema, mas eu aprendi como sendo tal, a letra grega que representa o trabalho. Vamos lá. Trabalho, aqui como você conhece, ele é o produto da força vezes a distância de deslocamento vezes o cosseno do θ. Esse θ aqui é o ângulo que a força faz com o sentido de deslocamento, né? O trabalho é uma grandeza escalar. E, portanto, a gente usa o módulo da força aqui, porque se ele fosse uma grandeza vetorial, aqui seria também a força, né, sem ser o módulo. Toda grandeza vetorial tem pelo menos um de seus componentes um vetor. Como ela é escalar, todos os seus componentes são escalares. Então a gente usa aqui, ó, módulo da força. E então, beleza. Aqui, ó, a força e o deslocamento. Se estiverem no mesmo sentido, o trabalho é positivo. Caso estiverem em sentido contrário, será negativo. É para isso que serve o cosseno, ó. Porque se a força ela tiver em sentido contrário ao deslocamento, vai ser cosseno de 180, que é menos 1. E de costume a gente sempre usa, ó, a f de x, a componente x, porque ela está sempre na horizontal. É costume da gente. E, portanto, a gente tem aqui, ó, se o trabalho for maior que zero, ele é trabalho motor. Ele está a favor do movimento. Se ele for menor que zero, será trabalho resistente. Ele é contrário ao movimento, né? Como o trabalho da força de atrito, é sempre contrário ao movimento. E se for zero, será trabalho nulo, ou seja, ele não tem influência no deslocamento que eu estou considerando. E aqui, ó, essa equação. O trabalho resultante é o trabalho da força resultante vezes o deslocamento dessa força resultante. Então, como o trabalho é uma grandeza escalar, você vai somar os trabalhos de todas as forças e vai dar o trabalho da força resultante no final. E temos aqui o teorema fundamental da energia cinética, né? De que a energia cinética, a variação da energia cinética de um ponto até outro, ele é igual ao trabalho. E que, portanto, sendo a energia cinética 1 meio de mv quadrado, ele é a variação de 1 meio de m, que multiplica v quadrado menos v0 quadrado. Né? Velocidade final e inicial. Aqui é para você ver que, a depender da trajetória que a gente está considerando, pode ou não a força realizar trabalho, certo? Então, veja bem, se eu pegar esse objeto e deslocar ele aqui, considerando a trajetória horizontal, a minha componente Fx vai sim realizar trabalho. Contudo, se eu considerar aqui a trajetória horizontal e olhar para f de y, ele não vai realizar trabalho, porque eu estou considerando aqui, ó, a trajetória horizontal. Contudo, se eu falar do deslocamento vertical, a situação inverte. Quem não irá realizar trabalho será fx, que eu estou considerando deslocamento vertical, né, para esse L aqui, para cima. Mas, nesse exemplo aqui, ó, eu estou considerando a trajetória horizontal. Portanto, f de x, que é o componente que está a favor, né, do deslocamento, será positiva, e Fy não terá trabalho, não terá influência na trajetória considerada. E aí a gente vai para cá, um pouco mais de trabalho, veja só. O trabalho agora, dado uma função que ela relacione a força aplicada a um corpo com seu deslocamento em x, o trabalho é numericamente igual a essa área debaixo da curva, trabalho numericamente igual à curva, a área da curva. E eu sempre falei que a integral ela funciona como se fosse um produto. Né? O trabalho é o produto da força pelo deslocamento. O trabalho vai ser, se eu dividir esse deslocamento em vários pedacinhos de dx, então o trabalho vira um somatório dos vários pedacinhos, de um ponto até outro, x1 até x2, da força como função, vezes os infinitos e pequenos dx do somatório. Um somatório infinitesimal é a integral. Então, portanto, o trabalho é integral de uma função da força. E aí a gente entra aqui em potência. Potência, ela é, por definição, a razão do trabalho pelo tempo. Ou, se você preferir, a variação da energia cinética pelo tempo. Tudo que você tiver como variação algo sobre o tempo é uma espécie de velocidade. A potência, portanto, é a velocidade com quem eu realizo o trabalho. Ou seja, ela é numericamente igual a esse coeficiente da reta tangente a essa curva aqui, ó, né?
esse ângulo, essa angulação θ é numericamente igual à nossa potência, porque tudo que for derivado em relação ao tempo é considerado a velocidade. Então, o quão rápido eu realizar um trabalho será o quão potente será algum equipamento assim. E aqui, ó, isso aqui é a simplificação. A variação do trabalho na variação do tempo de tal dt de uma força aplicada, certo? Vai gerar o quê? Vai gerar a minha potência, a velocidade com que eu realizar esse trabalho. E aqui tem um dos gráficos de energia e força que a gente vai precisar relacionar, né? Que tem o seguinte: a força restauradora a gente define como menos a derivada disso aqui, ou seja, esse gráfico dessa reta não vai ser mais assim, ele vai ser invertido, né? A derivada é assim, só que o sentido da força sempre vai ser contrário, porque a gente está falando de força restauradora. Isso aqui é como se fosse um sistema do MHS, o massa-mola, né? Que se o bloco for para a direita, vai ter uma força restauradora que vai tentar puxar ele de volta para a esquerda. Então, por isso que a força fica em sentido contrário para onde a energia potencial está se desenvolvendo. Então, pela relação aqui, se o trabalho ele é igual à integral da força, e o trabalho, portanto, pode ser uma variação de energia, a gente tem aqui, ó, pela recíproca, de que a força é a derivada da energia pela posição. A gente adota como sinal negativo aqui, devido à força restauradora, né? Porque se a gente tiver uma mola, ela vai estar sempre oposta à tendência de movimento, né, do efeito da mola, de empurrar ou de puxar. Então, se a mola for empurrando até o limite lá, a força restauradora, ela vem aqui e puxa de volta para a posição inicial. Se a mola for comprimida lá para a esquerda, aí a força restauradora vai empurrar de volta lá para a posição inicial. E, pois bem, esse aqui é a relação do gráfico. Tipicamente deveria ser uma reta tangente assim, uma reta inclinada para uma reta crescente, mas pela convenção de sinal é negativa, ou seja, haverá uma força restauradora contrária à tendência de movimento. E aí a gente entra aqui em alguns problemas. Eu vou usar só aqui o lápis para ficar apontando que já está resolvido. Temos aqui, ó, esse aqui é de força centrípeta. Um carro passa com velocidade constante por uma colina circular e por um vale circular de mesmo raio. Essa trajetória aqui, ó. Opa, essa trajetória aqui. Calma. Aqui. No alto da colina, a força normal exercida sobre o motorista pelo assento do carro é zero, ou seja, o carro vem numa velocidade tal que ele quase perde contato com o asfalto. Por isso a normal é zero, já que é uma força de contato. A massa do motorista é 70 kg. Qual o módulo da força normal exercida pelo assento sobre o motorista quando o carro passa pelo fundo do vale aqui? Essa normal surge porque o carro vem na velocidade tal que o chão, o solo, para não deixar o carro afundar lá dentro da curva, no chão, cria o quê? Uma reação normal para sustentá-lo. Essa é a ideia. E como é que a gente vai resolver? Com força centrípeta. No caso 1 aqui, o que é que acontece? A força centrípeta ela é uma resultante, é uma força resultante das forças do movimento circular. Portanto, e sempre aponta para o centro. Como é que eu vou saber quem é a resultante? Vai apontar para o centro. A força centrípeta é o peso que ele aponta, vai ter maior intensidade que a normal, menos a normal. No caso aqui é zero. Se eu passar o peso para cá, eu vou ter ó, mv quadrado igual a r igual a mg. Eu vou isolar g e deixar aqui. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar. Se eu for agora para o vale, minha força centrípeta é o somatório das forças no movimento circular e aponta para o centro. Logo, a normal tem maior intensidade que o peso. Dessa forma, ó, a normal aqui tem valor, que vai ser uma sustentação para o carro não ser engolido lá pelo solo. Então, vamos lá. Força centrípeta, normal, peso. Quando eu isolar aqui, ó, m, v quadrado, mais g. Opa, mas quem é v quadrado sobre r? É g também, ó. Eu venho aqui e troco. Quando eu fizer aqui, ó, m, g mais g, 70 vezes 2 vezes 9,8 vai dar mais ou menos aí 137.372 newtons de sustentação. Beleza. Aqui a gente tem o seguinte. Esse aqui é de força de arraste.
Calcule a razão entre a força de arrasto experimentada por um avião a jato voando a tal velocidade a altitude de 10 km e a força de arrasto experimentada por um avião a hélice voando a metade da altitude com metade da velocidade. A massa específica do ar para quem está a 10 km, no caso o a jato é 0,38 e para o a hélice é 0,67. Suponha que os aviões possuem a mesma área de seção reta efetiva e o mesmo coeficiente de arrasto c. Vamos lá. Aqui é a velocidade do ar jato, a altitude dele, a densidade do ar na altitude dele e o a hélice e seus dados. Eles vão ter a mesma área de contato com o ar e vai ter o mesmo coeficiente de arrasto. A força de arrasto é representada por D, porque vem do inglês drag, D-R-A-G. Ela é 1/2 da densidade do ar, área da seção em contato com o ar, coeficiente de arrasto do corpo e a velocidade ao quadrado. Ele quer a razão entre a força de arrasto do jato e a hélice. Então é só a gente escrever a equação aqui e aqui. Aqui vale 1/2, ρ do jato é 0,38, sua área e c, que são iguais para os dois, sua velocidade, 10 ao cubo ao quadrado. Como vai ser algo adimensional, eu vou deixar em quilômetros por hora mesmo. E a mesma coisa para o hélice, meio que é da fórmula, ρ do ar na altitude dele, a área e c, que são os mesmos, e a velocidade dele. E eu consigo simplificar, meio com meio, a com a, c com c. E aqui, essa divisão resulta nisso aqui, nesse 0,57. 500 ao quadrado eu escrevo como 25 vezes 10 à quarta. 10 ao cubo vira 10 à sexta ao quadrado. E aí, essa divisão resulta nisso aqui. 10 à sexta sobre 10 à quarta dá 10 ao quadrado. E aí eu tenho, passando a vírgula, 1, 2, 2,3 de coeficiente de razão entre o jato e o a hélice. Está resolvida aqui a questão. Aqui a gente tem uma do caminhão, que é o seguinte. Um caminhão perdeu os freios quando estava descendo uma ladeira, a 130 km por hora, e o motorista dirigiu o veículo para uma rampa de emergência, sem atrito, com inclinação θ igual a 15 graus. A massa do caminhão é 1,2 vezes 10 a 4 kg, e qual o menor comprimento L que a rampa deve ter para que o caminhão pare, momentaneamente, antes de chegar ao final. Suponha que o caminhão pode ser tratado como uma partícula e justifique essa suposição, não vamos fazer isso. E o comprimento L aumenta, diminui ou permanece o mesmo, se a massa do caminhão for menor e se a velocidade for menor. A gente só vai responder a letra A. Veja só, a gente vai considerar a situação de que aqui ele tem sua posição inicial com cota 0 de altura e ele vai subir até essa rampinha aqui, até parar. E aí a gente vai ter aqui o somatório de energia antes é igual a depois. Eu converti a velocidade para metros por segundo e apliquei aqui, energia cinética, gravitacional depois. Como é independente da massa, a gente simplifica. Fica aqui, 3,11 ao quadrado sobre 2. Essa aqui a gente considerou o seguinte, como aqui sendo cota 0, e vai ser 0. E aqui vai ter uma certa altura, h, GH, né? MGH. A gente cortou a massa. Aqui a gente deixou aqui essa relação, o seno de 15 graus é cateto oposto, hipotenusa. Para a gente encontrar qual é o comprimento L dessa rampa. Quando a gente fizer essas contas aqui, a gente vai ter que H1 vai ser isso aqui ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8, que deu isso aqui. Essa altura aqui que ele vai alcançar esse desnível é de 66,52. Só que L é o quê? L é o H que a gente achou sobre o seno de 15. Aí tá aqui, L é 255,6 metros que ele vai percorrer. E maravilha. Só que aí vem a pergunta, né? Se ele tem esse desnível aqui, essa altura aqui e essa altura aqui, por que ele não considera? Porque é como se a gente somasse essa altura aqui na equação de um lado, mais essa altura do outro. Ou seja, ficaria um termo, esse MGH1 aqui, mais o MGH3, que seria esse pedacinho aqui. Como eles são idênticos, a gente anularia. Por isso que a gente considerou aqui sendo zero já, porque não precisa considerar, né? Então, vamos para a próxima aqui, explicada.
Um bloco de 250 gramas é deixado cair uma mola vertical, inicialmente relaxada, cuja constante elástica é 2,5 Newton por centímetro, e o bloco fica acoplado à mola, comprimindo em 12 centímetros até parar momentaneamente. Nessa compressão, que trabalho é realizado sobre o bloco? A. Pela força gravitacional. Bem, o trabalho da força gravitacional está aqui, ó, mgh. No caso aqui, H é X, que é a compressão da mola. Então, massa do bloco em quilos, G e H, que é a compressão 12 em centímetros. Fazendo essas contas, temos aqui 0,29 joules. Na letra B, ele pergunta aqui, ó, e pela força elástica? Trabalho da força elástica. Como a força elástica ela é sempre resistiva, ou seja, ela é contrária ao movimento, o bloco tende a cair aqui, mas a força elástica tende a sustentar o bloco, né? Ela está impedindo, está freando o bloco e não favorecendo o movimento, ela vai receber esse sinal negativo. Portanto, aqui vai ficar menos meio de K. Esse K está em newtons por metro. Eu peguei aqui a dimensão centímetro e dividi por 10 a menos 2, que é o metro. Esse cara sobe e multiplica por esse aqui, fica 250. Eu venho aqui, ó, e x, que é a compressão em centímetros, e dá menos 1,8 joule. Letra C. Qual é a velocidade do bloco imediatamente antes de se chocar com a mola? E aí tem duas interpretações que você pode ter. Ou é quando o bloco toca aqui a mola, ou é quando ele comprime toda a mola. A certa que o exercício quer que você faça é quando ele comprime toda a mola, mas cabe essa dupla interpretação também. Então a equação vira isso aqui, ó. K mais U igual a menos E, que é isso? A cinética mais a potencial gravitacional da queda. E por que está com o sinal trocado? Porque ela é resistiva, certo? Então é uma energia resistiva, por um trabalho resistivo da elástica. Vai tentar impedir o movimento, vai tentar freá-lo. Então, dessa forma, ó, é mv quadrado, que é a cinética, U e E. E a gente vai substituir os valores, né? A massa é vezes G vezes H, e fazer essa conta aqui, ó, trocando o sinal. Se aqui é menos, a gente pegou aqui aquele valor menos. Aqui o trabalho de energia elástica é igual a energia elástica também. Quando a gente fez essa conta aqui, arrumar os termos, vai ficar isso aqui. 12,05, que é a velocidade, portanto, que ele chega lá, está se comprimindo com a mola, antes de ser comprimido, é 3,47. E letra D, se a velocidade no momento do impacto é duplicada, qual é a compressão máxima da mola? Aí a gente vai usar o seguinte, vai usar a mesma equação, só trocando aqui, ó. Aqui, ao invés de V, vai ser 2V, que é 2 vezes a velocidade inicial. E aí vai fazer todas as substituições. Aqui vai ficar 2 ao quadrado 4, que vai simplificar com esse aqui, ó. Certo? Então, vou botar aqui, ó. 4, que vem esse cara aqui, e eu simplifico aqui com aqui, fica 2. 2 aqui na frente. Você vai desenvolver todo esse termo aqui, ó. Agora que eu percebi, faltou esse x aqui. E um sinal de igual. Beleza. E vai gerar essa equação de segundo grau. Quando você resolver, você vai ter duas respostas. Uma negativa e uma positiva. Qual é a verdadeira? A positiva, porque a gente já fez o jogo de sinal aqui, ó, com o trabalho e a energia. Então, que vale a resposta positiva. E agora a gente vem para a parte da aula, que foi o seguinte, eu não consegui explicar na hora porque eu não tive tempo de estudar tudo. Mas agora é mais de boa, ó. Gráfico de interpretação de energia é o seguinte. A gente vai ter que considerar vários fatores para estudar esse gráfico bem direitinho. Quais são eles? Ó. Aqui, o que é que vai acontecer? A gente tem que lembrar aqui, ó, que a energia total de um sistema é a energia cinética mais a energia potencial dela. A força, como eu expliquei lá, ela é menos a derivada da energia, porque a gente vai considerar uma força restauradora, ou seja, quando o bloco for lá esticando a mola, vai surgir uma força na mola que vai querer puxar o bloco de volta. Certo?
E aqui ele vai considerar essa situação aqui, que a gente tem aqui para cá sentido positivo da força e de volta sentido negativo. Ou seja, com essa derivada aqui, tudo que a gente pensar de derivada vai inverter o nosso pensamento. Se a reta for positiva, é porque a força é negativa. Se a reta for para baixo, é porque a força é positiva. E eu vou apresentar os elementos desse gráfico, que é o seguinte. Aqui vai variar a energia potencial em função da posição, certo? Existe o valor de energia mecânica que é fixo, ou seja, isso aqui é uma constante. Toda e qualquer energia cinética vai ser sempre uma amplitude dessa reta para baixo, certo? Então, se aqui é a altura da função, por exemplo, essa aqui é a altura da função, e diz a energia potencial U, o resto para completar a energia total, que é a mecânica, é K. Então, K é toda e qualquer amplitude que for da reta daqui, ó, da energia mecânica, até embaixo. E aí é que veio na aula o da gente não entender. O que são essas partes aqui do gráfico? Se eu estou afirmando que a energia mecânica ela é constante, como é que pode existir valores de energia maiores do que a energia total do sistema? Bem, o que acontece aqui é, eu não sei. O que ocorre nesses pedaços aí, né, de super energia ou qualquer outra coisa, a gente não sabe o que é que é. A gente não considera, não estuda essas partes. Né? Pode ser várias coisas, tipo assim, pode ser, sei lá, é uma super compressão que a mola está sofrendo, tá entendendo? Tipo, eu pego a mola e comprimo ela além de uma capacidade lá dela aguentar. Mas o fato é, desconsidere esses pedaços aqui. O que importa para o exercício é isso aqui, ó. Esse pedaço você despreza, né? Porque você não sabe o que é que está acontecendo ali. Ninguém sabe o que é que acontece ali. Vamos lá evidenciar outros pontos importantes. Veja só, aqui, aqui e aqui, a gente tem pontos no qual a força restauradora, isso aqui, ela tem características. Veja só, eu vou começar daqui para cá descrevendo como é que esse gráfico se comporta. Veja bem. Lembrando que a força é a derivada, é o coeficiente da reta tangente a essas curvas aqui da função de energia potencial. Aqui ela está para baixo, significa que a força é positiva, certo? Ou seja, ele saiu daqui. Vamos começar aqui. Ele tem zero de energia cinética, porque a energia cinética é essa amplitude aqui, porém tem muita energia potencial. Significa o seguinte, esse objeto aqui, né, nessa representação, ele está parado e eu soltei ele na mola. Ele foi, zoom, tá indo lá. Né? Digamos que ele estava aqui e ele estava com energia potencial. Ele foi andando e adquirindo ó, energia cinética. Essa amplitude foi crescendo. Aqui está negativo, né? Seria uma força negativa, mas com o sinal de menos fica positivo. Ou seja, eu tenho uma força positiva que está empurrando essa minha bolinha, né? A mola está se descomprimindo para empurrar a bolinha. Até chegar nesse ponto. O que é esse ponto aqui? Esse ponto a gente chama de equilíbrio estável. Seria esse lugar aqui, ó, o zero, onde a mola nem está comprimida, nem está esticada, ela está relaxada. Porém, por ele ter vindo com energia potencial ou energia cinética, ele vai continuar em movimento, certo? Então, esse ponto aí de equilíbrio estável seria se ele tivesse paradinho, bonitinho, né? Onde não tem atuação de força, não tem força resultante, porém, ele vem com energia cinética, ele vai andar ainda. E aí a gente segue para outra parte do gráfico. A reta começa a subir. É positivo, mas com o jogo de sinal fica negativo, ou seja, existe agora a bola está andando para cá nesse sentido, e o que acontece? A mola está esticada, surge aqui a força restauradora em sentido contrário, para puxar o objeto de volta à posição de quê? De equilíbrio. E ele faz isso, ó. Chegou aqui, ó, na posição de equilíbrio. Outra posição de equilíbrio que a gente chama de equilíbrio instável. Certo? Então a bolinha foi, e chegou na posição de equilíbrio instável. Significa que para qualquer e pouca oscilação, ele já sai do seu estado de equilíbrio. É só você pensar numa bolinha aqui, ó, que você tiver dentro de uma tigela. Se você soltar ela, ela sempre vai e vai voltar para cá, ó, para o fundo. Aqui é você botar uma bolinha na ponta de um lápis. Ela sempre vai cair, né? Pequenas oscilações fazem ela cair já.
Então, nesse ponto aqui, ó, é um ponto de equilíbrio instável. A bolinha foi, chegou num ponto em que a mola está relaxada, porém, qualquer pequena perturbação, ela já faz o quê? Voltar. Ela não tem energia cinética aqui, porém, tem muita energia potencial, ou seja, a mola, ela está comprimida. Não existe mais força para estar empurrando ela. A mola chegou aqui, ó, num ponto que ela está toda esticada. Não tem mais força para empurrar, certo? Porém, tem o quê? Muita energia potencial. Para quê? Para puxar a bola de volta, certo? Então, o que acontece? Aí ela sai daqui do ponto de equilíbrio instável e ela volta. Derivada negativa, só que fica positiva. Ou seja, ela é empurrada de volta. Ela vai sendo empurrada até chegar aqui, ó, nesse poço de potencial. Ele está com a energia cinética máxima aqui. Ou seja, ela adquiriu a maior velocidade nesse lugar. Então, o que aconteceu? Daqui ela chegou no ponto que a mola estava, né, já esticada. E aí, ó, essa força aqui, ó, negativa, mas com sinal positiva, começa a empurrar ela. E ela vai adquirindo o quê? Energia cinética. Muita energia cinética e pouco potencial. Significa o seguinte, que a mola foi, esticou, vai começar a voltar. Aqui, ó. Esse aqui é um ponto de equilíbrio estável. Nesse possível percurso aqui, ó, isso aqui é MHS, é movimento harmônico simples, como se fosse uma mola. Mas se fosse um sistema mais complicado, teria dois pontos de equilíbrio estável. Aqui é um equilíbrio estável também. Ou seja, seria que essa mola se esticasse de tal forma que ela alcançaria outro ponto de equilíbrio aqui. Né? Aí essa força aqui, negativa ou positiva, continuasse a empurrar. Seria outro tipo de movimento. Mas aqui é só um exemplo para você entender o que é que acontece. Aí aqui, ó, ela está no equilíbrio estável, achou outro ponto de equilíbrio. Porém, como ela está com muita energia cinética, ela vai voltar a se movimentar. E essa reta aqui, ó, positiva, mas com a troca de sinal negativa, o que acontece? A bolinha, ela vai começar a voltar para a posição. Ela foi voltando, foi perdendo sua energia cinética, né? Sua força restauradora foi atuando. E aí ela chega aqui, ó, que a gente chama de equilíbrio neutro, que é quando você tem só energia potencial e não tem energia cinética. E que ponto é esse? Bem, esse ponto aí é quando a mola ela faz o seguinte, ela está com muita energia potencial acumulada, ela está bem comprimidinha aqui, e a bolinha está parada, né? Ou seja, ela chegou aqui e vai fazer outro movimento. Essa compressão excessiva é o que caracteriza essa parte do gráfico aqui em cima, que a gente não analisa. É como se fosse uma espécie de supercompressão que está ocorrendo na mola. Mas que quando ela voltar, né, a se distender, ela vai gerar energia cinética e vai cair para cá, né? Porque é como se fosse energia adicional dissipada, feito calor, né? Você comprime tanto um objeto que ele começa a esquentar. Os átomos começam a ter muito atrito entre eles. Aí, esse ramo aqui é o que representaria isso daí, hipoteticamente, né? Só que a gente não sabe realmente o que é que acontece aqui. É só representativo. Mas, enfim, isso daí é o conceito para você entender essa interpretação de gráfico de energia. E agora a gente vai resolver o exercício que eu não consegui fazer na hora da aula, que é esse aqui, ó. Agora eu consigo resolver e explicar direitinho para você. A figura mostra um gráfico da energia potencial U em função da posição x para uma partícula de 0,2 kg, que pode se deslocar apenas ao longo do eixo x sobre a influência de uma força conservativa. Três dos valores mostrados no gráfico são o A, o C e o D, que eu já mostrei aqui. O A, cadê? Minha caneta está aqui. O A, o C, o D. A partícula é liberada no ponto em que U forma uma barreira de potencial de altura UB. Aqui. Ou seja, é assim, faltou explicar só uma coisinha. Esse PR aqui a gente chama de ponto de retorno. Esse ponto de retorno equivale na derivada ao ponto de inflexão, né? Que muda a concavidade de uma forma para outra. Ou seja, é quando a força restauradora ela começa a mudar de direção. Né? Significa que ela vai decrescendo, porém ela chega e estagna. Ela vai diminuindo de tal forma que ela muda de comportamento, de concavidade. Esse é o que a gente chama de ponto de retorno, né?
a força ela começa a zerar, parar e depois começa a voltar. Esse ponto aí é o que isso representa. Vamos lá. Exatamente. Essa barreira de altura, cadê? Barreira de potencial de altura. É como se fosse o ponto de inflexão. Né? Esse aqui é o ponto de inflexão que ele muda de direção. São os pontos de inflexão. Com energia. Cadê? Barreira em B. O B está aqui. Ó. O B está aqui. Com 12 joule e energia cinética de 4 joule. Aqui ele já deu a energia total do sistema. Energia total é 16. 12 mais 4 é 16. Esqueça essas partes aqui. Elas não vão influenciar em nada. Isso é como eu falei. É tipo uma super compressão que a mola está sofrendo. Com energia térmica e tal. Isso aí a gente despreza. O que importa é tudo que tiver embaixo da reta de energia mecânica total. Aí, qual é a velocidade da partícula em x igual a 3,5? Aí, vamos lá. Aqui, ó. Se a energia no ponto 1, onde é o ponto 1 que eu considerei? Aqui, no 3,5, é K1 mais o 1, então, portanto, a cinética em 1 mais o 1. Quanto é que vale o 1? 9. Beleza. Mas eu quero saber quem é K ou quem é E para eu conseguir achar a velocidade que está aqui na cinética. Aí eu vou para E2. E2 está aqui, ó. E2 é essa parte aqui. E2 é 4 joule de cinética que ele me falou, mais 12 joule. Só a respeito desse 4 joule de cinética é essa amplitude. Que dá 16 joule. Essa aqui é a energia total do sistema. Se ela é total e ela é constante para todo mundo, E2 é igual a E1. Dessa forma aqui. Aí, ó, 16 é igual a 9 mais K1 e 9 mais mv quadrado, que é a cinética. Dessa forma, ó, se eu arranjar os termos aqui, 16 menos 9 vezes 2 sobre 0,2. Você vai encontrar aqui a velocidade de 8,37. Essa aqui é a resposta. Na letra B, ele pergunta, e x igual a 6,5? Aqui ele vai precisar de um artifíciozinho. Deixa eu excluir esse aqui. Tá ali. Aqui é a mesma história. Ó. Em 6,5, onde é que está 6,5? 6,5 está por aqui. Aqui a energia potencial é zero. Ou seja, aqui zerou, e eu considero só a cinética. Cinética vai dar isso aqui, ó, igual a 16, e a gente soluciona, 12,65. E finalmente aqui, a letra C. Qual é a posição do ponto de retorno C, do lado direito e D do esquerdo? Vamos lá. No C eu vou considerar aqui, ó, o corpo e a força. Quando a força ela estiver no sentido direito vai ser positivo, no esquerdo vai ser negativo. Aí vamos lá. Qual é a posição do ponto de retorno do lado direito? Ele volta do lado direito. Se ele volta do lado direito, ó, a força vai ter sentido negativo. Quais são os lugares que tem força de sentido negativo? É sempre o inverso da derivada. Se aqui é positivo, é aqui que é negativo, e esse trechinho aqui. Mas a pergunta é, ponto de retorno é sinônimo de ponto de inflexão. É isso aqui, ó. É onde a minha reta de energia mecânica cruzar o meu gráfico. Aí eu vou olhar para cá. Aí eu me pergunto, onde é que a força é negativa e cruza o meu gráfico? Aqui ela é positiva. Opa. Aqui ela é positiva, não é aqui. Aí eu acompanho. Reta, reta, reta. Opa, cruzou. É aqui. Esse aqui é o ponto de retorno. Onde é que ele está? Ele está em algum lugar entre 7 e 8. Como é que eu posso descobrir? Você pode usar um artifício de triângulo aqui, ó. Né? 2 triângulos aqui, que é o que vai pedir o exercício. Aí, se eu olhar para esse pedaço gráfico aqui e transformar em um triângulo, tá aqui, ó. A amplitude dele é 24. Isso aqui tudo é 24. Eu não preciso dessa parte aqui para... Não é um absurdo físico, né? Mas pode ser útil para você determinar, sabe? Pontos. 24 de altura, 8 menos 7, que é o quê? Esse tamanho aqui, ó. Opa. 8 menos 7 vai 1. Esse meu ponto de flexão está na altura 16. Aqui, ó, que vale 16, a energia mecânica do sistema. Aí eu faço semelhança de triângulos. 24 está para 16, que é a altura, assim como 1 está para a base ΔX. ΔX está aqui, ó, em 7,67, aproximadamente. Ele vai dar um tamanho tal.
em relação a 1 e a gente vai somar, ó, de 7 mais alguma coisa. Porque isso aqui é um artifício. Esse tamanho aqui vai dar 0,67. Aí, esse x aí, na posição, vai dar 7,67. Tá lá no meio. E beleza, é ali. O ponto de retorno, que é onde cruzar aqui, ó. A força vindo do lado direito, ou seja, vindo para cá, puxando ele, com sentido para o lado negativo, esquerdo, e cruzar aqui, ó, a reta de energia mecânica total. E ele pergunta aqui em D. E do lado esquerdo? Se ela vem do lado esquerdo, existe uma força que está puxando ela para onde? Para o sentido positivo. Aqui, ó. Para o sentido positivo. Eu faço a mesma história. Onde é que tem uma força de sentido positivo e que cruza a reta? Que é sentido negativo. Aí eu procuro, ó. Não, 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 não. Opa, aqui. Aqui é negativo, mas pela lógica inversa, ó, positivo. Que ponto é esse? Aí eu faço a mesma estratégia, ó. Monto. Cadê? Minha caneta aqui. Monto um triângulo. Aqui com aqui. Esse triângulo eu vou jogar lá. Ele tem amplitude, ó. 20 menos 9, 3 menos 1. Altura 20 menos 9, base 3 menos 1. Altura 16 menos 9. Aqui, ó. Ele bate aqui, 16 menos 9. E essa base eu vou tentar descobrir quem é. Eu vou fazer a semelhança, ó. 20 menos 9. A altura está para a base, assim como a altura do outro está para a base. Quando eu fizer essas contas aqui, ó, e considerar aqui a posição de onde está a base, eu vou encontrar que esse ponto vale mais ou menos 1,73. E assim a gente resolve esse exercício mais tranquilamente, né, com a teoria embasada. Eu não tive tempo de estudar direito esse gráfico, então dei uma aula meio capenga para vocês. E talvez o fato de eu ter perdido a gravação por acidente foi um motivo para me fazer estudar. Porque, sério, quando eu vi que não estava nos arquivos do computador, eu fiquei puto. Aí eu disse, eu não vou deixar vocês sem aula e eu não quero deixar o canal incompleto. Aí eu fui estudar meia horinha esse gráfico aqui, entendi de boa e passei para vocês. E beleza, é isso aí. Agora essa aula vai estar gravada e salva.